Amém. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor enche os nossos corações. Amém? Vamos estar orando por um momento. Pai, nós te bendizemos por esse momento na tua presença. Verdadeiramente, ó Deus, para nada nos serve estarmos aqui se não ouvirmos a tua voz, se não formos tocados pelo teu Espírito, se não aprendermos e não tivermos a tua palavra descortinada diante dos nossos olhos, e essa verdade revelada, Senhor, transformar o nosso coração. Portanto, Senhor, te pedimos que o Senhor nos cubra de graça e que o Senhor derrame do teu Espírito, para que possamos ouvir a tua voz, atender, Senhor, ao apelo da tua palavra, a acolhermos, Senhor, em nossos corações e a guardarmos e a envolvermos como um bem precioso, mais precioso de todos os bens, Senhor. Enche-nos, Senhor Jesus, com o teu Espírito e dá-nos o entendimento. A tua palavra diz que o teu Espírito é aquele que nos convence da verdade, da justiça, do juízo. É Ele que nos conduz ao arrependimento. É Ele que nos faz conhecer e entender todas as coisas, nos lembrarmos daquilo que o Senhor nos disse. É Ele que nos aponta o caminho por onde devemos seguir. É o Teu Espírito, Senhor. Então, derrama do Teu Espírito sobre nós e abre-nos os olhos dos nossos corações, Senhor. Que a Tua presença seja manifesta no nosso meio, de forma gloriosa, extraordinária. E que o Senhor seja exaltado, porque a Ti cabe, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor, eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos feito um estudo sistemático, contínuo, desse início do Sermão do Monte. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Certamente que o Sermão do Monte não se restringe às bem-aventuranças. Ele é uma mensagem longa que o Senhor Jesus levou àquele povo e que realmente não é apenas algo para que a gente ouça, não é algo apenas para que a gente saiba que está ali na Bíblia. É algo que precisa ser realmente colocado em prática nas nossas vidas, ainda que nos nossos dias essas palavras pareçam tão distantes da realidade que se vê no mundo afora, mas é a palavra do Senhor, é a verdade que nos liberta, que nos transforma e que nos conduz a uma vida abundante. Amém? Se nós não crermos nisso, a gente pode deixar a Bíblia de lado e seguir a nossa vida. A gente precisa crer que a verdade da palavra do Senhor, ela verdadeiramente nos liberta e nos transforma e nos capacita a sermos pessoas que vivem uma vida em abundância. Porque essa é a proposta que o Senhor Jesus trouxe a todos nós. Amém? Então, Mateus capítulo 5, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só para a gente recapitular o que já foi dito e visto, desde o início, porque cada uma dessas bem-aventuranças foi motivo de uma pregação. Então, nós já estamos na 5ª. Então, só para a gente lembrar o que foi dito até então,
O Senhor Jesus, ele se apresenta no monte para ensinar não apenas uma reconciliação ou um caminhar com Deus, ou atender ao anseio daqueles homens de conhecer mais da palavra de Deus, mas ele se senta e se dispõe a ensinar aqueles homens para que eles se tornem novas criaturas, para que eles se tornem verdadeiros cidadãos dos céus, que pensam e compreendem a palavra na medida de Deus e não na medida da nossa natureza carnal, e não na medida mundana, mas realmente algo muito além, que vai nos padrões dos céus e não nos nossos padrões terrenos. Ele inicia dizendo que bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. O humilde de espírito é aquele que está completamente consciente da sua incapacidade, da sua limitação, das suas imperfeições, e ele anseia por algo que seja genuíno e verdadeiro. Então, ele se dispõe a abrir mão de qualquer coisa e ele não se apega a nada para que ele possa realmente alcançar aquilo que vem da parte de Deus, os seus ensinamentos. Ele é humilde de espírito. Jesus também fala daqueles que choram. E os que choram são aqueles que lamentam por tudo que são, pelo reconhecimento das suas fragilidades, dos seus pecados, lamentam pelo que eles veem ao seu redor, de tristeza, de infelicidade, de consequência dos pecados das demais pessoas. E, diante de tudo isso, ele chora, ansiando para que Deus possa trazer algo perfeito e maravilhoso que restaure a vida do homem. Ele também fala dos mansos. E os mansos são aqueles que... Entenda que a gente está vindo numa sequência, né? Primeiro é um reconhecimento de quem nós somos. Depois choramos por tudo isso em arrependimento. Então, a gente mansamente se dispõe diante de Deus e se faz ensinável. É interessante a gente pensar o quanto que a mansidão ela é necessária para que a gente aprenda. Porque quando nós somos rebeldes, quando somos resistentes, quando somos, de alguma maneira, embrutecidos, a gente resiste aos ensinamentos. E é fácil a gente ver isso na própria natureza. Quando você quer adestrar, por exemplo, um cavalo, se ele for um cavalo manso, ele vai aprender e vai ser adestrado. Se ele for um cavalo rebelde, ele não vai se deixar adestrar. Então, da mesma maneira, nós precisamos sermos mansos. E como o próprio Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é preciso que a gente abrace essa mansidão para que a gente esteja realmente disposto a aprender da parte de Deus. Tudo aquilo que Ele quer nos ensinar, fazer e operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. E aí, aquele que já entendeu quem ele é, que lamenta pelo que é e que se dispõe a aprender, esse já se esvaziou por completo de si mesmo, para que ele possa, então, saciar toda a sua fome e toda a sua sede da justiça de Deus. E a justiça de Deus nada mais é do que a essência do próprio Deus. Aprendermos a sermos conforme a imagem e semelhança do Senhor. Daí nós chegamos, então, na quinta bem-aventurança. E essa quinta bem-aventurança, ela nos leva a um nível diferente das 4 primeiras. Porque as 4 primeiras são atitudes que nos preparam para o que vem, então, a partir da quinta. Porque a quinta bem-aventurança começa a trazer características do caráter que realmente se assemelha à pessoa de Jesus. E a bem-aventurança é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver frutos na vida daquele que passa por todo esse processo, naquele que se dispõe. Essas 4 primeiras bem-aventuranças é só a preparação do que Deus quer operar.
e a partir da quinta começam, então, os frutos naturalmente surgindo a partir de uma vida que se dispõe nas mãos do Senhor. Começamos, então, a ver a manifestação desses frutos. A misericórdia é uma forte característica de Deus, que justifica a sua imensa paciência para conosco. Misericórdia é algo que Deus expressa todos os dias nas nossas vidas e para com todas as pessoas na face da terra. Lá em Lamentações, capítulo 3, a palavra do Senhor diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Há um outro texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é muito necessário a gente compreender que, se não fosse essa misericórdia, nós realmente já teríamos sido consumidos, em função de todas as nossas fragilidades, fracassos, erros, pecados que se repetem e que, muitas vezes, são resistentes a saírem das nossas vidas. O Salmo 103 diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque se dessa forma fosse, o que nós receberíamos da parte de Deus? A sua justiça, o seu juízo. E o Senhor, então, renova a sua misericórdia, dia após dia, para renovar a sua paciência e disposição de nos ajudar a alcançarmos o nível que Ele tem proposto para as nossas vidas. Por isso que é muito lamentável quando nós mesmos estabelecemos um limite muito inferior, um padrão muito inferior àquilo que Deus tem proposto para nós. Porque nós limitamos o mover de Deus. Nós limitamos a transformação que Ele quer operar em nós. E nós permanecemos como somos, como naturalmente somos, ou deixamos que Deus modifique parte do que somos e acolhemos o restante. Por isso que é importante seguir as quatro atitudes anteriores que são propostas nas bem-aventuranças, para que a gente possa chegar no máximo, chegar no topo do propósito de Deus para a nossa vida. A misericórdia, ela não é uma atitude de passividade, de inoperância, de quem aceita e acolhe e nada faz porque somos misericordiosos. Então, a gente sai abraçando qualquer coisa e aceitando todas as coisas. Ela não é uma indiferença às ações daquele que defrauda os mandamentos. Ah, eu te acolho, meu irmão, porque eu sou misericordiosa. Então, eu acolho junto com todas o pacote completo da sua vida, inclusive todos os seus erros, e passo a mão na sua cabeça, aplaudindo os seus fracassos e os seus erros. Não é assim que funciona. A palavra do Senhor mostra claramente que Deus é misericordioso e Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo a sua misericórdia. Em compensação, Deus se dispõe diariamente, por meio do seu Espírito, a nos constranger nos nossos erros, nos nossos pecados. Porque o seu objetivo não é apenas nos acolher, não é apenas nos fazermos sentirmos amados, recebidos por Deus. O seu objetivo é nos aperfeiçoar, é nos ensinar, é nos transformar. A misericórdia só é autêntica, ela só é verdadeira, ela só é segundo a misericórdia de Deus, quando ela se alia aos altos padrões de Deus e à sua vida perfeita, ao modelo de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira misericórdia. Quando nós estamos realmente compreendendo o padrão elevado de Jesus. Quando nós não compreendemos as Escrituras como ela é por completo, quando a gente não consegue enxergar toda a Escritura e pegamos apenas parte dela, a gente também entende apenas parte da revelação de Deus. As Escrituras revelam a pessoa de Deus, tanto que nós chamamos a Bíblia de a palavra de Deus. É aquilo que Deus expressa a respeito de si mesmo, se traduzindo, se definindo, se revelando
a cada um de nós, para que a gente possa compreender quem Deus é. Então, Deus não é o que eu penso, o que eu entendo, ou o que eu acho, ou o que outra pessoa possa achar a partir das suas experiências. Deus é o que Ele é. E Ele mesmo diz, eu sou. Eu sou o que sou. E Ele se traduz, Ele se revela por meio da sua palavra. Então, quando a gente não compreende essa palavra como um todo, a gente apenas, então, passa a compreender parte da pessoa de Deus. E isso nos permite distorções e equívocos graves. A gente não consegue entender a visão plena de Deus. A gente tem que considerar que a palavra do Senhor nos revela que Deus é amor. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Por causa do seu imenso amor e do seu anseio ardente de resgatar a humanidade, de trazer a humanidade para Ele novamente, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, por meio de Jesus Cristo, o Senhor revelou o seu imenso amor para trazer de novo esse homem à comunhão com Deus, para trazer de novo essa humanidade à comunhão plena com o Criador. Mas a gente também precisa lembrar que a Bíblia diz em Hebreus 10, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ao mesmo tempo que a Bíblia revela a grandeza do amor de Deus, ela também revela o seu juízo. Ela também revela a sua ira e a sua indignação contra tudo que não é santo, contra tudo que não é puro. O amor de Deus se alia ao seu perdão e à sua misericórdia. Assim como a sua ira se alia à sua justiça. E a gente não pode partir Deus. Apenas abraçar a parte que diz respeito ao amor, à graça e à misericórdia. E nos esquecermos da sua justiça e da sua ira, porque tudo isso vem junto e não pode ser dividido. O mesmo Deus que nas Escrituras diz, dei-lhes tempo para se arrepender, Ele também diz, através de Jeremias, tu, pois, Jeremias, não intercedas por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha como as coisas acontecem. O mesmo Deus que tem a paciência de dar tempo a todos nós para nos arrependermos, Ele também chega em algum momento e diz basta. Jeremias, não interceda mais por esse povo, porque agora a minha mão vai pesar sobre ele. E o juízo de Deus se estabelece. E a gente vê na Bíblia quantas vezes Deus estabeleceu juízo sobre o povo. Quantas vezes o povo foi penalizado pela sua teimosia, pela sua resistência, pela sua rebeldia, e não ouvir a voz e a direção de Deus para as suas vidas. É preciso, então, que a gente se lembre disso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Glórias a Deus por isso. Mas nós também não podemos tentar ao nosso Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é justo. E que, mais do que justo, Deus é amoroso. E muitas vezes, como um pai que pune o seu filho para ensiná-lo, o Senhor também, muitas vezes, pesa sua mão sobre nós para nos quebrantar o coração. E bom é aquele filho que se deixa quebrantar e que se deixa ensinar, porque aquele que se faz rebelde vai perecer na sua rebeldia. Que o nosso coração seja manso. Nós não podemos mostrar o amor de Deus, um Deus amoroso, sem também mostrarmos a sua justiça. Assim como não podemos mostrar a justiça de Deus sem revelarmos a sua misericórdia. É importante a gente entender que todas essas coisas fazem parte do mesmo Deus. Precisamos compreender a essência completa de Deus e nos deixarmos guiar pelo seu Espírito e não pela nossa mente carnal. Eu me lembro, quando eu era bem nova,
eu ainda não tinha tido uma experiência, eu só me converti com 17 anos. Nessa época, eu devia ter, talvez, uns 12 anos, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu estava na escola, e eu não sei por que esses pensamentos estavam na minha cabeça, eu não me lembro qual era o contexto. Mas eu me lembro que eu comecei a pensar sobre o perdão de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor. E eu pensando sobre aquilo, pensando, chegou num momento que eu me lembrei do que a palavra diz, que, na verdade, eu nem conhecia a palavra ainda, mas, de alguma forma, a gente ouve falar dessas coisas, então eu também tinha ouvido falar a respeito do inferno. E eu pensava assim, mas o inferno é uma coisa ruim demais, e Deus é bom demais. Deus não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Aliás, eu acho que Deus é tão bom, que no final das contas, até o diabo, Deus vai perdoar. Meus irmãos, isso é uma mente carnal. Isso não é uma mente espiritual. Isso é a mente de alguém que imagina, entende, decifra as coisas segundo o seu entendimento e não segundo a revelação da verdade. Isso não vai acontecer, em hipótese nenhuma, porque Deus não mente, e aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. E a condenação do diabo é certa, e Ele já foi vencido na cruz, e glórias a Jesus por isso, porque na cruz do Calvário Ele foi derrotado, Ele foi sentenciado. Agora, é importante nós nos lembrarmos que o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para o diabo e para os demônios. Só vai para o inferno aquele homem que resiste à salvação oferecida por Jesus. E aí, outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava muito aflita, dizendo que a vida dela estava cheia de problema, que ela não aguentava mais, que ela estava exaurida já de tanta luta, de tanto problema, de tanto problema, de tanto problema. E ela disse, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não creio que o inferno exista. O inferno já está aqui, nós já estamos vivendo nele. Não tem mais nada além disso. Isso aqui já é o inferno. Eu não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno. De novo, é uma mente carnal. Não é uma mente que entenda e que decifre a palavra revelada. Deus não tem nenhuma satisfação na condenação do homem. Ao contrário, Ele se fez homem. E Ele pereceu como homem, sofrendo dores que nós nem imaginamos. Toda sorte de humilhação, sofrimento e angústia e dor, para que nós não fôssemos para o inferno. E Jesus na cruz, apesar de estar absolutamente deformado, de tão espancado que Ele foi, ferido, pregado com pregos nas mãos e nos pés, Ele disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E também Ele disse, está consumado. A obra foi feita para que todo aquele que crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não pereça, mas tenha a vida eterna. O anseio do Senhor é que nós sejamos alcançados. Nisso se manifesta a sua misericórdia, dia após dia, nos dando tempo para sermos alcançados pelo seu amor, pelo seu poder e pela sua graça. Em Efésios, capítulo 2, no versículo 4, a palavra do Senhor diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Somos salvos gratuitamente pela misericórdia de Deus e pela sua ação perfeita e eficaz. A mesma misericórdia que Deus usou para conosco, no nosso tempo de ignorância, nós também precisamos usar para com todo aquele que ainda não conhece ao Senhor. Eu, muitas vezes, quando eu estou orando por pessoas que não conhecem a Jesus e que falam coisas vãs e coisas que muitas vezes ferem a essência e a pessoa de Deus e a sua palavra, eu digo, Senhor, tem misericórdia dela como o Senhor teve misericórdia de mim. Porque eu também já andei assim, ignorante.
dizendo bobagens, acreditando em tolices, em mentiras. E o Senhor se revelou a mim, e o Senhor me fez compreender a verdade. E eu te peço, Deus, tem misericórdia desse também, para que ele também possa compreender. E Deus tem misericórdia. E muito mais do que eu anseio que essa vida se converta, muito mais Deus anseia. A minha oração só vai de encontro ao próprio anseio do Senhor. A misericórdia de Deus, ela está associada à sua graça. E a graça é a expressão do amor de Deus para com as pessoas, por causa dos seus pecados e no propósito de resgatá-la de toda a condenação, da condenação eterna. Por isso Deus manifestou a sua graça. Enquanto que a misericórdia é o sentimento de Deus para com o nosso sofrimento. Seja esse sofrimento causado pelos nossos próprios pecados ou por qualquer outra razão. Quando nós sofremos, o Senhor se compadece de nós. E Ele anseia em nos resgatar. É fácil nós compreendermos isso numa medida muito menor, mas a gente consegue compreender. Quando um pai que verdadeiramente ama, ou uma mãe, disciplina o seu filho e vê o filho quebrantado, chorando, ou se ele foi rebelde e recebeu consequências da sua rebeldia, por exemplo, né? Se ele insistiu de todas as formas, enfiar o dedinho na tomada e tomou um baita de um choque, e ele começa a chorar e a se angustiar, a se desesperar. Um pai que verdadeiramente ama, uma mãe que verdadeiramente ama, não vai dizer, bem feito, se deu muito mal, está vendo? Ninguém vai dizer isso. A gente vai se compadecer do sofrimento que ele está tendo, seja por qualquer razão da vida, ou ainda que seja pela sua própria teimosia, pelo seu próprio erro. Nós vamos nos compadecer, nós vamos tentar, de alguma forma, ajudá-lo a sair daquela situação. E é assim que Deus age conosco. Deus se compadece do nosso sofrimento, e nisso Ele se manifesta pela sua misericórdia. A misericórdia é a compaixão de Deus na prática, em ação. E ela deve também se manifestar através de nós e nos impelir a uma ação, objetivando aliviar o sofrimento daquele que está ao nosso redor. Quando a gente vê lá em Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, é exatamente a expressão da misericórdia, que leva aquele homem que passava por uma estrada e viu uma pessoa caída, ferida, acho eu que desacordada, e ele foi até aquele homem e o ajudou, e o levou a um lugar em que ele pôde tratar as suas feridas e se restabelecer. Isso é a misericórdia. É algo que não apenas a gente sente, mas que nos move a fazer algo por aquele que precisa. Também em Marcos, capítulo 1, no versículo 40, a palavra do Senhor nos diz assim, aproximou-se dele, de Jesus, um leproso rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, eu quero, fica limpo. Eu quero que a sua vida seja diferente. E a palavra diz que Jesus estava profundamente compadecido. A Bíblia nos diz que precisa haver em nós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo. Por isso a gente precisa ler essa palavra para compreender o que Jesus sentia e como ele agia no meio dos seus sentimentos, para que a gente consiga também adquirir da parte de Deus o mesmo sentimento, o mesmo propósito, a mesma manifestação de amor, de misericórdia. Isso é um fruto nas nossas vidas, e ele precisa frutificar, ele precisa aparecer através de nós. Eu acho, é natural que a gente veja que muitas pessoas expressam essa misericórdia, esse amor para com outras pessoas. Né? A gente vê, às vezes, tantas pessoas que se importam e que ajudam, e ajudam pessoas estranhas ou pessoas conhecidas. A gente vê que isso existe, que muitas pessoas têm a manifestação dessa expressão.
Mas a misericórdia de Jesus, ela vai muito além da simples manifestação de um anseio de ajudar em alguma uma questão específica, material, uma necessidade visível, natural. No Salmo 41, a palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Olha quantas promessas decorrentes de uma ação, de uma atitude. Bem-aventurado que acode ao necessitado. Para esse Deus promete: eu te livrarei do mal, eu vou te proteger, preservar a sua vida, te fazer feliz, eu vou te guardar da estratégia inimiga contra a sua vida, e eu vou te assistir na tua enfermidade, afofar a tua cama, te abençoar. São promessas maravilhosas que todos nós queremos alcançar, decorrentes de uma ação. E, na verdade, a gente precisa entender que as necessidades, quando a Bíblia está dizendo bem-aventurado aquele que acode ao necessitado, essas necessidades não se restringem apenas a coisas materiais. Ela vai muito além disso. Ela vai em toda sorte de necessidades que alguém possa ter. E o ser humano tem muitas necessidades. Eu acho que a necessidade mais urgente do homem é conhecer a Deus. Essa é a necessidade mais urgente. Mas, além dessa, existem muitas outras necessidades materiais, necessidades emocionais e necessidades espirituais. Nós precisamos, muitas vezes, de um amparo, de um ânimo, nós precisamos, às vezes, de um abraço, de um incentivo, precisamos de conselho, precisamos de amor, precisamos de carinho, precisamos de reconhecimento, precisamos de acolhimento, precisamos de comida, de roupa, de casa, precisamos de muitas coisas. Precisamos de perdão, precisamos de muitas coisas. E enxergarmos a necessidade de alguém, nos compadecermos dessa pessoa, estendermos a nossa mão para ajudá-lo, seja qual for a sua necessidade, é reflexo da misericórdia de Deus que opera através das nossas vidas. Parece uma coisa curiosa, mas às vezes as pessoas têm necessidade de falar. E a manifestação da misericórdia através de nós é ouvir. E eu me lembro uma vez em que um primo meu morreu num acidente de carro muito feio. E foi assim um imenso choque para toda a família. E foi um choque tão forte. Ele era um rapaz novo, muito novo ainda. E a família dele, diretamente, né, pai, mãe, irmãos, foram pegas de surpresa diante desse desastre. E eu fiquei pensando, eu preciso ligar para eles. Mas, diante dessa calamidade, eu vou dizer o quê? E a gente se sente realmente totalmente impotente. A gente vê a nossa completa limitação e incapacidade. O que eu posso falar, o que eu posso dizer para consolar um coração nessa situação? E eu confesso a você que eu não me lembro se foi naquela atitude ou se foi depois, num outro momento, mas eu me lembro que, a partir dessa situação, eu me dei conta de que aquele que está sofrendo, na verdade, ele não faz questão que você diga para ele muitas coisas, ou que tente, de alguma forma, aliviar o sofrimento que ele está sentindo, porque ele também sabe que você não tem essa capacidade. Mas o simples fato de você ligar e dizer, olha, eu estou aqui, eu me importo com o teu sofrimento, eu me importo e sei o quanto você está sofrendo, isso é o bastante para, de alguma maneira, acolher e consolar.
porque eu não estou sofrendo sozinho, eu não estou sendo esquecido, eu não estou abandonado nesse mundo e nesse mar de lágrima e infelicidade que eu estou vivendo nesse momento. Eu tenho alguém que me enxerga e que diz, eu estou do seu lado, conta comigo. Então, às vezes, a gente não tem nem muito o que fazer, mas simplesmente aparecer, simplesmente estar ali, simplesmente mostrar que você entende o sofrimento dele e que você se importa com isso, isso muitas vezes já faz muita diferença. Muita diferença. E a gente precisa realmente deixar que Deus nos use de muitas maneiras para acolher ao necessitado. Porém, é muito mais fácil e mais legítimo nós exercermos essa misericórdia quando a gente deixa que o amor de Deus flua através das nossas vidas. E quando eu digo o amor de Deus, não é o meu amor. É o amor de Deus. O amor de Deus cobre multidão de pecados. O amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus é perfeito. E lembre-se, ele não é desprovido da justiça. Ele está plenamente associado à justiça. Mas o amor de Deus nos cobre e nos alcança. Então, quando esse amor, que não é natural, que não é porque eu sou boazinha, que não é porque eu quero ser simpática, é um amor sobrenatural, é um amor divino, quando esse amor flui da minha vida, ele passa através de mim e alcança aquele que está à minha frente, esse amor traz um impacto que transforma vidas. Então, quando esse amor flui através de mim, e também quando eu reconheço o quanto eu também sou necessitada, o quanto que eu também sou devedora, não só às pessoas à minha volta, mas especialmente ao Senhor, quando eu reconheço o quanto eu também erro e o quanto eu também sou frágil e deficiente, e eu associo esse reconhecimento ao verdadeiro amor de Deus, aí sim a misericórdia de Deus opera de uma forma muito mais eficaz, muito mais legítima, muito mais verdadeira. Vocês entendem? Então, é preciso que a gente se dê conta disso, para que essa misericórdia não seja apenas uma compaixão, mas seja algo muito além disso, que não apenas passa a mão na cabeça de alguém, mas estende a mão para tirar a pessoa da situação em que ela está. É algo que vai muito além. E eu quero frisar uma coisa que eu acho que é importante. Eu já tenho dito isso aqui na igreja, eu quero dizer mais uma vez. Nós somos pessoas singulares, indivíduos. Como indivíduos, nós temos características diferentes, experiências de vida diferentes, histórias diferentes. E Deus, quando nos tira do reino das trevas e nos traz ao seu reino, e nos enxerta no corpo de Cristo, Ele nos coloca em determinado lugar desse corpo. E cada parte desse corpo tem uma função. E essa função é essencial, indispensável para que todo o corpo se movimente com saúde e com plenitude. Isso, então, nos faz pensar que nós, por sermos diferentes e termos atuações diferentes nesse corpo e através desse corpo, nós seremos usados de forma diferente. Então, é preciso que a gente pare de olhar para o nosso irmão e nos compararmos a ele. Seja do ponto de vista negativo ou do ponto de vista positivo. Às vezes, a gente olha para as pessoas e se compara a elas e diz, eu não sou nada, porque fulano é tão maravilhoso, olha quantas coisas, ele faz isso, faz aquilo, ele é isso, ele é aquilo, e eu não sou nada. É aquela velha história que a Bíblia aponta. Se você é olho e o seu irmão é mão, não adianta você olhar para a mão e dizer, eu não sou nada, porque eu não faço o que a mão faz. A sua função não é ser mão. Então, não adianta você olhar para o lado
e achar que você não é igual a quem está do seu lado, porque você não foi feito para ser igual. Você foi feito para ser você, aperfeiçoado pelo amor e pela misericórdia e pelo poder de Deus, para exercer a sua função nesse corpo. E da mesma forma, quando eu faço e exerço o meu ministério, eu posso olhar para o lado e dizer, este não faz o ministério, porque eu faço e ele não faz, porque ele não faz o que eu faço. Também não é assim. Nós não temos que julgar a ninguém, porque cada um foi chamado segundo um propósito, e Deus capacita aquele a quem Ele chama, para exercer o seu próprio ministério, e nós temos atuações diferentes. Não que nós não tenhamos a obrigação de pregar o Evangelho para alcançarmos vida em todo lugar onde nós estivermos. Nós temos a obrigação de sermos luz, de sermos sal e de sermos a voz do Espírito Santo de Deus para revelar o amor e a verdade de Deus a todas as pessoas com quem nós cruzarmos. Mas há alguém em específico que tem um ministério evangelístico, por exemplo. E aí essa pessoa tem todo um olhar e um apelo para aquele que está do lado de fora. Mas também há alguém que tenha um ministério para cuidar do corpo. E esse tem todo um olhar para dentro do corpo. Vocês entendem a diferença? Se todos nós tivermos o olhar para o de fora, quem cuida desse corpo? Se todos tiverem olhar para o corpo, quem cuida dos de fora? Então, a gente precisa buscar, de fato, reconhecer, Senhor, que parte desse corpo eu sou. Porque eu preciso exercer e multiplicar aquilo que o Senhor confiou à minha vida. E Paulo diz a Timóteo, aviva o dom que há em ti. Repara que Paulo não diz a Timóteo que Deus avive o dom que há em ti. Ele não diz isso. Ele diz, Timóteo, aviva o dom que há em ti. Como que você aviva alguma coisa que está em você? Colocando essa coisa em prática, exercitando aquilo que você tem. Nós temos braços, pernas, músculos. Se a gente ficar parado, a gente atrofia, e a gente já não tem mais força, e a gente já não consegue mais usar esses braços e essas pernas. Eu me lembro que quando a minha irmã mais velha casou, o meu pai já vinha há tanto tempo enfiado dentro de casa, e o apartamento dele era pequeno, ele andava do quarto para a sala, da sala para o quarto. Ou seja, ele não andava, e ele só vivia deitado. Quando ele soube que a minha irmã ia casar, ele disse, eu preciso me exercitar e fazer uma fisioterapia para eu ter forças na perna para eu acompanhar minha filha ao altar. Porque ele não conseguia fazer isso. Andar um pedaço, um caminho curto, para acompanhar a filha ao altar. Então, nós precisamos avivar, exercitar, utilizar, botar em prática aquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas. E exercer o ministério para o qual Deus nos chamou. Deus deu esse planeta, tudo que foi criado, Deus deu ao homem. E nós, seres humanos, destruímos esse planeta. O planeta sofre pela intervenção do homem. Ele deu a cada um de nós a liberdade de obedecê-lo e de amá-lo. E nós o rejeitamos. Nós preferimos o pecado que nos separava dele. Ele enviou o seu Filho Jesus para mostrar o seu amor por nós. E nós o crucificamos. E gritamos pela sua morte. Ele vê o nosso íntimo, que é egoísta, que é cruel, que é mesquinho, vaidoso, arrogante, mentiroso, pecador. Esse é o ser humano distante de Deus. E Ele nos oferece a sua graça salvadora, a sua misericórdia e a oferta mais gloriosa de todas, nos tirar da nossa imagem e nos elevar à sua imagem e à sua semelhança. Isso é a manifestação da sua misericórdia, do amor de Deus para conosco. Os bem-aventurados que Jesus nomeia são exatamente
são pobres de espírito, eles choram pela sua própria realidade e pela realidade que os cerca. Eles são mansos, ou seja, são ensináveis, se deixam moldar, e eles têm fome e sede de ser e de fazer conforme aquilo que Deus é e faz. E a promessa do Senhor para esses é: darei a vocês o reino, eu os consolarei, eu lhes dou a terra e eu vou saciar completamente a tua fome e a tua sede. A conscientização que nós temos das nossas próprias falhas e fracassos nos leva a agir realmente com muito maior misericórdia, com muito maior bondade, com muito maior compreensão para com aquele que sofre, para com aquele que apresenta as suas próprias imperfeições, assim como nós temos as nossas imperfeições. E a gente começa a ser saciado dessa atitude de misericórdia quando a gente enxerga até que ponto vai a nossa dívida para com Deus. Quanto mais eu me conscientizo do tamanho da minha dívida com o Senhor, muito maior misericórdia eu vou expressar através da minha vida. Nós somente somos o que nós somos pela graça de Deus. Porque se não fosse a manifestação dessa graça, aonde nós estaríamos hoje? Aonde nós estaríamos hoje? E foi o que o apóstolo disse para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Por mais difícil que seja lutar para permanecer em comunhão com Deus, por mais difícil que seja quebrantar e subjugar a nossa carne, por mais difícil que seja abrir mão da nossa mente, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente acha que sabe, para aprender o que é verdadeiro, o que é eterno, tudo isso traz para nós muitos frutos, muitas bênçãos e realmente uma riqueza impagável. Impagável. A atitude de misericórdia é uma evidência de que nós somos discípulos de Jesus. Porque o Senhor nos diz, através da sua palavra, quando alguém vier te pedir algo, quando alguém vier expressar a sua necessidade para você, não bata no seu ombro e diga apenas: vá em paz, que o Senhor te abençoe. Faça algo por ele. Faça algo que de fato possa ajudá-lo. Faça aquilo que está sobre a tua capacidade, a tua competência. Deus é misericordioso para conosco. E a Bíblia ainda diz o seguinte: se você pode abençoar alguém hoje, então não deixe isso para amanhã. Não adie o que você pode fazer hoje. Não deixe que o outro esteja em sofrimento, aguardando por algo que você já pode dar a ele hoje. Quando nós estamos em aflição, clamando pela misericórdia de Deus, nós temos pressa. E o necessitado tem pressa. Ele tem pressa. A misericórdia exercida por nós gerará misericórdia para nós. E essa foi a promessa que o Senhor fez. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia de Deus para conosco, misericórdia dos homens para conosco. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, a misericórdia que brota da minha vida vai ser a minha semeadura para colher misericórdia sobre a minha vida. E todos nós queremos ser alcançados por misericórdia. Especialmente a misericórdia de Deus, mas também a misericórdia de quem está ao nosso redor. Porque quando nós falhamos e nós pedimos perdão a alguém, o que nós ansiamos é que essa pessoa nos perdoe. Quando nós falhamos e nós entristecemos alguém, o que nós ansiamos é que essa pessoa se esqueça do que nós fizemos e que ela possa se restabelecer na sua comunhão conosco.
Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra do mal, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Amém? Que a misericórdia do Senhor possa frutificar através das nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um momento. Eu acho que é sempre muito útil e necessário que a gente faça um autoexame, uma análise, um reconhecimento do estado em que nós estamos, daquilo que temos feito ou deixado de fazer. Porque essa é uma boa hora e uma boa oportunidade que nós temos de nos colocar diante do Senhor. Nos colocar não apenas pedindo a Deus o seu perdão, ou pedindo a Deus que, de fato, Ele possa nos encher, nos capacitar. Porque, meus irmãos, uma coisa é fato. Cada vez que nós reconhecemos o que ainda não temos, o que ainda não somos, essa é a oportunidade de buscarmos de Deus o que nós precisamos alcançar. Se você, nesse momento, reconhece que tem faltado misericórdia no teu coração, que tem faltado a compreensão plena e exata da plenitude de Deus, da compreensão de quem Ele é de fato, e de como Deus age. Que você possa se colocar diante dEle agora, em nome de Jesus. Senhor, Tu sabes, ó Deus, exatamente quem somos. Tu sabes, Senhor, aonde temos falhado. Assim como também Tu sabes aonde temos sido vitoriosos. Aonde temos, Senhor, vencido a nossa própria natureza, vencido o maligno, vencido o pecado, vencido, Senhor, as adversidades e as lutas. Tu sabes, Senhor, aonde temos sido fortes e aonde temos sido fracos. E nós nos colocamos hoje diante de Ti, Jesus, te pedindo que a Tua misericórdia nos assista. E que o Senhor venha sobre cada um de nós nesse momento, abrindo-nos o entendimento. Porque se nós não mudarmos a nossa forma de agir, se não mudarmos a semente que temos lançado ao solo, não colheremos, Senhor, aquilo que esperamos colher. Ou, se não nos esforçarmos para colhermos aquilo que o Senhor já, para plantarmos, melhor dizendo, aquilo que o Senhor já tem posto em nossas mãos, também não colheremos aquilo que queremos colher. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos. Muitas vezes nos chegamos diante de Ti e te dizemos, Senhor, Tu nos conheces. Tu sabes que essas coisas são mais fortes do que eu. Eu não consigo. Mas, Senhor, a Tua palavra diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque aquele que anda no Espírito, frutifica no Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Porque essas coisas estão acima da lei. Porque elas nos levam não apenas a cumprir a lei, mas a exceder a lei. Naquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio desse sermão do monte, Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a andarmos no Teu Espírito e a entendermos o que isso quer dizer.
Antes de mais nada, precisamos te buscar e nos colocarmos na tua presença, com zelo. Precisamos viver com zelo, não de forma displicente, negligente. Precisamos subjugar a nossa carne e, pelo auxílio do teu Espírito e a capacitação do Senhor, prevalecermos contra ela e resistirmos ao pecado com grande empenho, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, porque queremos, Senhor, verdadeiramente ver os frutos do teu Espírito brotando em nossas vidas, e a misericórdia certamente faz parte de tudo isso. Por isso, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a expressarmos quem Tu és nesse mundo. Ajuda-nos a revelarmos a Jesus através do nosso viver. Porque muito mais alto fala aquilo que somos e fazemos do que aquilo que dizemos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus.